Nosso país foi destruído por dentro, destruído de forma sistemática. Obama por ódio e a administração Biden por impunidade. Vou contar para vocês de quem a promotoria dos Estados Unidos da América já está cuidando. Vocês vão ficar felizes, talvez até surpresos. Crimes intermináveis daqueles que achavam que eram impunes. Os membros da equipe de Biden estão se recusando, um após o outro, a testemunhar no tribunal e no Congresso. Cito o direito de recusar isso, né, que chamamos aqui de autoincriminação. Autoincriminação. Bem, e a cereja do bolo? O governador da Califórnia gastou 17 bilhões de dólares para elaborar o orçamento da ferrovia de alta velocidade de Los Angeles a São Francisco. Para ficar claro, na China, 1 quilômetro de uma ferrovia dessas custa cerca de 20 a 25 milhões de dólares. No Japão, de 25 a 30 milhões de dólares. Na Califórnia. Calcular o orçamento e fazer o plano custou 26 milhões de dólares por quilômetro. E o custo de construção da ferrovia hoje é estimado em 153 milhões por quilômetro. Ou seja, 6 vezes mais caro do que na China e 5 vezes mais caro do que no Japão. Justificar isso simplesmente não é possível de jeito nenhum. Para ficar claro, dos 153 bilhões, está planejado roubar 153 bilhões e depois pedir mais. Esta é a América dos democratas, esta é a América de Nixon, Schiff, Pelosi, Biden, Obama, Clinton e Clinton. Nós não queremos esse tipo de América. E no final haverá uma nova sessão, aliás, o último prego. Vai agradar muito vocês, senhoras e senhores. Os partidos políticos são criados para tomar o poder em suas mãos e implementar a política estabelecida na plataforma do partido. Às vezes explícita, às vezes oculta. Para obter o poder em países onde existe o chamado sistema democrático de eleições, é necessário conquistar mais da metade das cadeiras no principal órgão legislativo do país, geralmente chamado de parlamento. No parlamento americano, há 2 câmaras, uma é o Senado e a outra é a Câmara dos Representantes. Respectivamente, 100 e 435 membros, 51 senadores permitem governar no Senado e 218 representantes permitem governar na Câmara Baixa do Congresso. A popularidade do partido é constantemente verificada por meio de pesquisas de opinião pública. Por exemplo, em 15 de julho de 2005, as pesquisas mostraram que no ano seguinte, em 2006, o Partido Democrata obteria 7 cadeiras a mais no Congresso do que no dia da pesquisa, em 2017. Para comparação, damos então o Partido Democrata, segundo as pesquisas de opinião, mostraram que eles ganhariam 33 cadeiras a mais. Isso foi no primeiro mandato do Trump. Ele foi eleito, ficaram assustados, começaram a dizer que talvez ele não fosse adequado para nós, que talvez ele fosse destruir tudo, que vá para o inferno. E então, os democratas, por assim dizer, lançaram essa propaganda e, segundo as previsões, deveriam ter conseguido 33 cadeiras a mais. E o que as pesquisas e análises mostraram? 15 de julho de 2025, é isso que vai acontecer. As eleições são em novembro de 26, né? O que vai acontecer nas eleições? Os democratas trabalharam seriamente para aumentar a preocupação dos eleitores em relação às reformas de Trump. Foi assim que eles agiram durante o primeiro mandato dele, e geralmente tiveram sucesso. Naquele momento, a vantagem estava na psicologia da população. Precisamos eleger os democratas logo, pois o Trump pode causar problemas. Então, o que eles conseguiram agora? O que acontece se analisarmos corrida após corrida? Os assentos na Câmara dos Deputados sob o presidente são classificados pelos republicanos. Assim como em 2005 e 2017 há mais chances de um aumento líquido de cadeiras. Agora veja o que aconteceu da última vez. Os democratas estavam à frente por 33 cadeiras. E como foi em 2005, os democratas estavam à frente por 7 cadeiras.
E o que está acontecendo agora? Atualmente, os republicanos lideram e têm mais chances de obter um ganho líquido de 12 cadeiras, considerando os distritos prováveis, inclinados e indefinidos, de acordo com os dados. Portanto, não é só sobre a cédula geral onde os democratas estão atrás do ritmo de 2017 e 2005. Na verdade, analisando distrito por distrito, é possível ver que, por enquanto, os republicanos têm mais chances de ganho líquido de cadeiras. Isso não se assemelha às eleições de onda de 2006 ou 2008? Apesar do fluxo de mentiras vindo das principais emissoras de televisão, o povo vê que a vida está melhorando sob Trump e os republicanos. Santa Maga. Os democratas tiveram problemas em 2017. No primeiro mandato de Trump, os democratas tinham mais 33 pontos nessa fase. Agora, os republicanos têm mais 12. Isso apesar dos protestos dos democratas. Não ao rei, que deveria mostrar que a maioria do país é decididamente contra Donald Trump. Isso após todos os cortes do Doge. Esse é o clima social, mesmo levando em conta tudo o que os democratas tentaram fazer, esperando que pelo menos alguma coisa funcionasse. Parece que gastar um mês inteiro lutando para trazer de volta um membro da gangue Mara Salvatrucha, 13 para os Estados Unidos, não foi tão popular quanto vocês pensavam. E acontece que suas 6 horas nos degraus do Capitólio, ou a obstrução de 24 horas, ou 8 horas adiando aquele grande e maravilhoso projeto de lei? Discursos teatrais assim não unem os americanos em torno da sua ideia. O Partido Democrata está fracassando porque eles ainda se recusam a aprender com as lições de sua derrota em 2024. Eles estão desconectados da realidade e precisam se reconectar com o povo americano. Tudo o que eles fazem é por manchetes, por popularidade nas redes, por curtidas e cliques. E então eles veem ovações e aplausos de sua parte radical do eleitorado, que está sempre online e deseja caos, destruição e confronto com Trump. Mas fora dessa pequena minoria, os americanos de aço, mesmo aqueles que não gostam de Donald Trump, veem o seguinte: um partido que age de forma extremamente produtiva e outro partido que se comporta de maneira caprichosa e ineficaz. Parece que o Senhor Deus ficou irritado com o Partido Democrata e tirou deles a razão. Na verdade, os ideais que os chamados progressistas promovem, como a mudança de sexo para crianças de forma irracional, a defesa de imigrantes ilegais criminosos, a redução da polícia, a destruição e o desarmamento dos cidadãos, mesmo com o aumento do armamento dos criminosos. Isso leva à conclusão de que quem hoje apoia os democratas ou é muito burro, um idiota mesmo, ou simplesmente não liga para a lei, a ordem, a razão e o bom senso, e estão prontos para sacrificar todos nós, inclusive, aliás, seus próprios parentes, por causa de, bem, a maioria por causa da carreira, digamos assim, né? Em outras palavras, aqueles que apoiam o que hoje é chamado de Partido Democrata, que já é, no mínimo, digamos, socialistas democráticos, mas, na verdade, já está cada vez mais próximo do que chamamos de comunofascistas. Sim, aqueles que a apoiam hoje ou são idiotas ou são canalhas, uma das duas coisas. Aliás, é interessante, senhoras e senhores, vocês concordam comigo ou não? Aliás, não vejo nenhuma terceira opção. Bom, tudo bem. A terceira opção, ele é ao mesmo tempo um idiota e um canalha. Mas uma quarta opção, com certeza, eu não vejo nenhuma. Olha, escute, uma tola, ou talvez uma vadia, me desculpe, por favor, cachorra, por eu não querer te ofender. Milhões de pessoas estão protestando, tanto em cidades pequenas quanto em grandes. Pequenos protestos e enormes protestos, desafiando o medo, desafiando o reino do terror. Você está definitivamente exagerando. Você fala sobre um reino do terror quando democratas ou críticos na mídia estão em estado de alerta máximo. Para ser sincero, isso não surte efeito. Quero te responder, eu exagerei ao falar sobre um reino do terror. Não, isso pode ser um exagero para você como homem branco. Para mim, como latino-americana, não é exagero. Não, eu não estou sendo racista.
Rejeitar minha opinião só porque eu sou um homem branco? Não estou rejeitando sua opinião. Estou relatando o que a comunidade latino-americana e de pessoas de cor nos Estados Unidos da América sente. Tudo bem, então me deixe falar com a minha própria voz. Você disse que eu estou exagerando. Me deixe responder. Eu não uso o homem branco como um insulto. Ao mencionar isso, você está rejeitando minha opinião. Usar homem branco como um insulto? Quando você menciona isso, imediatamente me vem à mente o que ela acabou de dizer. E isso realmente faz pensar sobre muitas coisas que foram ditas antes e como tudo isso se relaciona com a situação atual. Você viu aquelas duas democratas malucas que assim que algo não lhes agrada já gritam que quem discorda delas é racista, fascista? Você acha que elas são idiotas ou são oportunistas de carreira que estão perdendo suas últimas cartas na manga? Ou talvez sejam as duas coisas. Aliás, é interessante como o racismo contra brancos se tornou, nos Estados Unidos, em certos círculos, claro, algo honroso e respeitável. E esses círculos são o Partido Democrata dos Estados Unidos da América. Eles acham que isso agrada muito aos eleitores, dos quais mais de 60% são justamente esses brancos. Durante os governos de Obama e Biden, o Partido Democrata se soltou e decidiu que agora eles não estão mais sujeitos à lei. No geral, eles são o poder e fazem e dizem tudo o que passa por suas cabeças malucas. Um dos membros mais desprezíveis da Câmara dos Representantes, Adam Schiff, era deputado, mas por mentira acabou virando senador pela Califórnia. Aqui recompensamos quando algo é excepcionalmente bom. Os democratas o chamavam de maior mentiroso do Congresso dos Estados Unidos da América e por isso ele se tornou senador. Vou explicar. Se você declara nos documentos que o apartamento ou a casa é sua residência principal, você recebe um empréstimo em condições melhores. Porque o banco acha que está correndo menos risco. Ou seja, você engana o banco para que ele pense que está correndo menos risco e assim cobre menos de você. E se você declarar várias casas em diferentes estados como residência principal, isso é enganar uma instituição financeira com o objetivo de obter lucro, ou seja, conseguir melhores condições de hipoteca. E isso aqui nos Estados Unidos da América, e acho que em outros países também, é um caso judicial. Lembra? O Trump foi acusado. Descobriu-se que tudo isso era mentira, que ele fazia declarações fraudulentas para conseguir empréstimos do banco em condições melhores. A promotora de Nova York o acusou, uma tal Letitia James, que na época realmente, embora não como Trump, enganava bancos. Você não conseguiria inventar isso de propósito. Agora ela está sendo julgada por isso. Adam Schiff, então ele na época liderou o processo de impeachment do Trump, chefiando o grupo de membros da Câmara dos Representantes. Que interessante como as pessoas que gritam pega o ladrão, pega o violador da lei, acabam sendo elas mesmas violadoras da lei. Ora, se julgaram o Trump, por que não julgar a Letícia e o Schiff? Adam Schiff recebeu um bom presente matinal. O caso dele foi encaminhado à promotoria e, naturalmente, Donald Trump não deixou de reagir a esse evento, que tenho certeza foi agradável para ele. Eu também acho que, se eles julgaram Donald Trump por supostamente o mesmo crime, então ambos também devem ser julgados, aqueles que usaram sua posição e enganaram instituições financeiras. Sabendo que a história de Donald Trump com a Rússia foi inventada, Schiff impediu o presidente dos Estados Unidos da América de governar o país, ou seja, ele nos impediu de viver normalmente, de reagir normalmente às ações de outros países, de reagir normalmente a vários problemas econômicos. Ou seja, em outras palavras, isso é naturalmente traição aos interesses dos Estados Unidos. E o vazamento constante de informações para a imprensa faz dele tanto um traidor quanto um canalha. Não sei se ainda restam idiotas na América que, sabendo que Schiff enganou o banco, ele nem nega, aliás, acham que ele é inocente. E tudo isso é uma farsa, vai desaparecer como névoa da manhã.
Mas é bom ouvir que James Comey é o FBI. E John Brennan, da CIA, está sob investigação. Admito, é bom? É isso mesmo. Hoje, a filha de James Comey foi demitida do Ministério da Justiça, mas não por ser filha dele. Nós acabamos de saber que uma promotora federal chamada Maureen Comey foi demitida do trabalho hoje. Acontece que ela é filha do ex-diretor do FBI, James Comey. Acontece que ela era a promotora no caso contra Jeffrey Epstein. Não sabemos mais nada. O que você acha sobre isso? Ele afirma que isso é uma farsa dos democratas. E deixe-me ser cauteloso aqui, pois você está certo, sabemos pouco. Eu conversei com pessoas que estão nesse escritório agora. Eles só sabem que ela foi demitida. E, como você disse, ela é filha de Jim Comey e ela foi promotora no caso Epstein e no caso Ghislaine Maxwell. Sim, Quero enfatizar essa palavra várias vezes. Se isso for algum tipo de tentativa de atacar Jim Comey, então é um ato absoluto de covardia. É um golpe baixo. Isso é um absurdo, se isso for o começo de alguma tentativa de fazer de Maureen Comey um bode expiatório. Para dizer bem, ela cuidava dos casos de Epstein e Maxwell e ela estragou tudo. E ela é a razão de todos os nossos problemas. Apenas uma farsa. Isso é um absurdo. Ela cuidou desses casos há 4 anos. O que isso tem a ver com toda essa história hipócrita de fornecer esses documentos? Agora... Por algum motivo, a filha de Comey foi escolhida pelo Ministério da Justiça para acusar Epstein, Maxwell e depois para acusar Sean Combs, conhecido como Diddy. Bem, ele é tipo um equivalente do Epstein. Eu já falei sobre ele, aquele que arranjava meninas menores de idade para pessoas importantes, fornecia drogas e organizava sexo em grupo. Também havia vídeos dos participantes sob efeito de drogas, nem sempre com o consentimento deles. Na verdade, eu diria que sempre sem o consentimento deles. Epstein era amigo de Bill Clinton e Didi era um grande amigo de Barack Obama. E a filha de Comey foi escolhida para acusar todas essas pessoas. Interessante, será que as atividades dela serão analisadas, ou seja, investigadas? Porque lá, do meu ponto de vista, vai ter muita coisa interessante para encontrar. Onde quer que você olhe, onde quer que você cave, onde quer que você cuspa, em todo lugar durante o governo do Partido Democrático tem podridão, fedor, mentira e mais um pouco de mentira. Esse pântano precisa ser drenado e o mais rápido possível. Não ajuda muito os democratas o fato de que vários assessores do Biden, envolvidos no caso das assinaturas mecânicas, se recusam a responder às perguntas do Congresso, justificando isso pelo direito de não se auto-incriminar. Nós temos o direito, pela Quinta Emenda, como é chamado, digamos assim, traduzirmos do inglês nos Estados Unidos da América. Pode-se dizer no tribunal, seguindo as recomendações do meu advogado, não vou responder a nenhuma pergunta. E isso, oficialmente, não é considerado nenhuma admissão de culpa, nenhuma circunstância agravante. A principal assistente da ex-primeira-dama, Jill Biden, invocou a Quinta Emenda, recusando-se a responder a quaisquer perguntas relacionadas à saúde e ao estado cognitivo do ex-presidente Joe Biden. Durante sua permanência na Casa Branca, Antônio Bernal, que era o chefe de gabinete de Jill Biden, foi questionado. O presidente Biden é capaz de cumprir as funções de presidente? E o presidente Biden já lhe pediu alguma vez para mentir sobre a saúde dele? E ele não quis responder. E Adam, isso acontece apenas alguns dias depois que o ex-médico do presidente, Kevin O'Connor, também invocou a Quinta Emenda. Ele decidiu não responder a perguntas sobre a saúde de Biden ou suas capacidades cognitivas enquanto ele estava na Casa Branca. Você está surpresa? Mas não. Olha, acho que tudo acabou sendo ainda pior do que muitos de nós imaginávamos quando Biden era presidente. Quero dizer, você tem pessoas de cargos bem altos que simplesmente não querem falar nada. Talvez eles simplesmente desprezem esse processo, mas acho que, na verdade, eles só não querem mentir e, por isso, preferem ficar em silêncio. Claro, eles têm o direito de não dizer nada nos Estados Unidos. Sim, a questão da caneta reserva é impressionante. Recentemente houve uma entrevista do Biden com...
E ele mal ajudou a situação, basicamente dizendo, sim, eu apenas aprovei verbalmente uma lista que outras pessoas fizeram. Esse é, afinal, um dos poderes mais impressionantes do presidente dos Estados Unidos da América para perdoar pessoas, mas ele não deu a devida atenção a isso. Isso levanta questões sobre o real envolvimento dele no que acontecia no governo dos Estados Unidos da América. E como disse um recente especialista em direito constitucional de Georgetown, isso é um dos maiores escândalos constitucionais da história dos Estados Unidos. Vocês tinham um presidente mentalmente incompetente, provavelmente, que na verdade não administrava o governo. Algumas outras pessoas, que nem sequer foram eleitas, é que o administravam. E até agora nós realmente não sabemos quem são essas pessoas. Então, sabe, essa é realmente uma fase incomum. Aliás, vale lembrar que Trump fez 79 anos recentemente e ele ainda parece estar muito lúcido, apesar de todas as suas excentricidades. Então, não se trata tanto da idade, mas sim do estado mental da pessoa. Muitos dizem que Biden era velho demais, mas saibam que ele não é muito mais velho que Trump. Eu acho que tudo depende do estado mental. Bom ponto, você olha para Donald Trump, para a energia dele. Ele é perspicaz e está por dentro dos detalhes. Não há dúvida sobre quem está comandando o país. É uma história completamente diferente quando você olha para Joe Biden. E esse escândalo com Ftoruchka, como você disse, é simplesmente inacreditável. Isso levanta muitas perguntas. O fato é que Ftoruchka foi usado para perdoar Fauci e membros da família Biden. A Casa Branca está investigando isso, mas é inacreditável. Está vindo à tona lentamente que os democratas enganaram o país, eles eram obrigados a isso. Aqui está a 25ª emenda sobre saúde e a Constituição, não mais aquela outra emenda, substituir o presidente pelo vice-presidente, caso não possa exercer suas funções. Mas para eles era conveniente fazer tudo o que queriam, falsificando as assinaturas de Biden e não sendo responsabilizados por nada. No último dia no escritório, a Vitopero assinou, ouça aqui, 2.490 indultos, o que é praticamente impossível, a menos que você trabalhe com vários dispositivos em 3 turnos. Dizem que alguns funcionários recebiam enormes subornos por essas absolvições. Mesmo que seja só $50 mil por cada um, isso dá cerca de 125 milhões de dólares por um dia de trabalho. E ao todo foram emitidos 8 mil desses perdões. Esse é um recorde de assinaturas feitas por qualquer presidente na história dos Estados Unidos da América. Mas o mais impressionante é que isso aconteceu em um único dia, no último dia, literalmente nas últimas horas do governo oficial de Biden, por assim dizer. 2.490 perdões. Candidato à presidência em 2028. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, se envolveu em outro escândalo. Ele e seus amigos decidiram ganhar dinheiro com a construção de um trem-bala de Los Angeles a São Francisco. Ele já fazia isso há muito, quando eles tiveram essa ideia. Ouvindo falar sobre como o sistema de transporte é maravilhoso, bem, finalmente a Califórnia vai fazer tudo certo, com essa nova ferrovia de alta velocidade. Ou seja, começamos a construir a melhor ferrovia de alta velocidade do mundo, mas primeiro vamos roubar todo o dinheiro. Um trenzinho que vai de São Francisco para Los Angeles, operado por Gavin Newsom, o governador da Califórnia. Você já ouviu falar de Gavin Newsom? Esse trem dele é o maior desperdício de dinheiro que eu já vi. Isso é um absurdo total. Então eles disseram, tudo bem, não vamos entrar em São Francisco. Vamos parar a 40 quilômetros da cidade. E também não vamos até Los Angeles. Vamos parar a 40 quilômetros de lá. Aviões voam para lá muito mais barato. Há carros e uma rodovia que vai e volta sem congestionamento. Elas se envolveram nesse projeto. Ou seja, há um monte de aeroportos grandes e menores, muito baratos, transporte aéreo, há várias rodovias, estradas, nossas vias expressas, milhões de carros, ônibus circulam, o trem realmente funciona, mas o que não tem é um trem não muito rápido, mas uma ferrovia de alta velocidade.
Por que não tem? Porque todo o dinheiro destinado à construção foi gasto. Eu não estou brincando, foi para criar o mapa do projeto. Mais uma vez, eu não estou brincando. Vários bilhões desapareceram em algum lugar e a Califórnia está exigindo que Washington dê mais. Mas não só para isso, mas também para a restauração das áreas que queimaram, porque os democratas roubaram o dinheiro destinado à preparação do reservatório em caso de incêndio. O governador da Califórnia, Gavin Newsom. Então, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, hoje está bastante irritado de forma engraçada depois que a administração Trump acabou de anunciar que finalmente vai fechar e desligar. Basicamente, um dos exemplos mais descarados e absurdos de corrupção, desperdício e pura incompetência gritante do governo na história americana moderna. Para ser sincero, acho que essa história é um escândalo subestimado que vai impactar seriamente a futura campanha presidencial de Newsom em 2028. Estou falando do infame projeto de trem de alta velocidade na Califórnia. Essa ideia existe há décadas, construir um trem de alta velocidade de St. Giles até São Francisco. Aqueles de vocês que acompanham o canal há muito tempo sabem que esse é um daqueles temas políticos aleatórios. Eu tenho uma paixão enorme por isso, cresci em Los Angeles e me lembro dessa história. Para que ninguém se sinta velho, embora até eu em 2022 me sinta estranho com isso. Mas a votação para a construção dessa ferrovia de alta velocidade aconteceu em 2008, quando eu estava no jardim de infância. Nos disseram que iam construir esse trem. A construção começou quando eu estava no ensino médio. Já se passou uma década e praticamente nada foi construído. Basicamente, eles construíram alguns trilhos de trem no Vale Central que foram apelidados de trem para lugar nenhum, porque não levam a lugar nenhum. Roubaram e não querem devolver. Quando você rouba, é dos outros, mas quando tem que devolver, já é seu. Tudo é diferente. Então eles têm pena do dinheiro, por isso exigem que lhes deem mais. E sempre deram. Se fosse o Biden ou qualquer outro presidente, teria dado, claro, com propina, como sempre. Todas essas histórias não aumentam a popularidade do Partido Democrata. Eles não têm nenhuma ideia de como tornar a vida dos americanos melhor, como torná-la mais segura. Eles têm ideias idiotas e incompreensíveis para o povo sobre proteger ilegais, tirar dinheiro dos americanos e entregá-lo aos migrantes. Eles têm escândalo atrás de escândalo, onde quer que você olhe, é engano, é roubo. Eles mentem o tempo todo, e isso sempre vem à tona, sabe, daquele mentiroso fracassado, e eles continuam mentindo mais e mais para encobrir as próprias mentiras que acabam aparecendo de novo. O Conselho dos Democratas, pelo menos metade do partido, fica chocado com a outra metade e suas ideias destrutivas. Um após o outro, aparecem comunistas e islamistas, todos querendo chegar ao poder, prometendo guerra ao livre mercado, entrada de ilegais, luta contra o governo federal e um aumento desenfreado de impostos. Como eu já disse, Deus ofuscou, graças a Deus, a mente deles. Por isso eu disse que metade são idiotas, ou eu diria a maior parte, digamos, 80%, são idiotas. E os canalhas restantes entre eles talvez existam, como eu já disse, canalhas idiotas ou idiotas canalhas. Bom, não vamos separá-los em uma categoria à parte. Chegou a hora do partido DIN sair e dar lugar a um partido a favor do livre mercado, do capitalismo e contra a igualdade forçada. E dois partidos vão discutir sobre como construir e proteger melhor o mesmo capitalismo que nos trouxe até aqui. O fato de nosso país ter se tornado o mais rico, né, o mais livre, o mais independente do ponto de vista do país e das pessoas que vivem nele, no país, no mundo. Não posso dizer que os líderes do Partido Democrata enlouqueceram ou perderam o juízo, porque isso aconteceu há muito tempo. Basta olhar como um adversário real, forte e inteligente, quero dizer, Trump,
faz desses idiotas motivo de piada, como o bom senso prega longos pregos enferrujados na tampa do vaso sanitário deles. Bem-vindo ao Hanit. Bem-vindo ao programa Hanit. Nesta noite, a esquerda radical está completamente fora de si de tristeza. Sua fúria saiu totalmente do controle. Por outro lado, felizmente, eles não estão mais incendiando Teslas nem atacando concessionárias de carros. Mas infelizmente, e é aqui que a coisa fica séria, eles têm um novo alvo, os serviços federais de imigração. Agora, os ataques às usinas nucleares aumentaram impressionantes 830%. Questione se declarações como essas não têm alguma relação com isso. Confira você mesmo. Se você tem instituições onde as pessoas são mantidas por tempo indeterminado e não há nenhum procedimento legal para entrar ou sair de lá, isso tradicionalmente é chamado de campo de concentração ou campo de internamento. Isso inclui a detenção de imigrantes ilegais, principalmente aqueles que cometeram crimes violentos, e sua deportação dos Estados Unidos da América para seus países de origem. A cidadania deles é um campo de concentração. E eles querem fazer uma limpeza étnica neste país. Ou seja, nós, brancos, aliás, eu nem sou branco, sou oliva como os israelenses, beduínos, curdos e drusos. Então, nós, brancos, queremos limpar a América de outras cores de pele, diferenças, religiões, preferências sexuais. E não importa que não haja absolutamente nenhuma prova disso. As pessoas ouvem isso e dizem, vou jogar pedras nesses fascistas. De qualquer jeito, não vai acontecer nada comigo por isso. Aliás, fascistas muito interessantes queimam os carros deles, atiram pedras, quebram vitrines e eles não reagem. A mídia estatal tradicional mãe. Foi a isso que essa máfia da mídia estatal chegou. Eles perderam completamente o autocontrole e enlouqueceram. Veja você mesmo. Então temos toda essa discussão. Ela vai acontecer logo depois disso. Comecemos com um dos motivos da irritação atual dos democratas. O presidente Trump acabou sendo incrivelmente bem-sucedido, para ser honesto, até mais do que eu poderia imaginar. Ele está cumprindo suas promessas e a América está se recuperando. O Partido Republicano até começou a trabalhar junto, o que é raro para eles. Às vezes, é claro, acontecem pequenas brigas internas. Ao mesmo tempo, o Partido Democrata é simplesmente um desastre. Nós temos o marxista Mandani, que seria uma catástrofe gritante para a cidade mais famosa do mundo. Ele não é o único marxista concorrendo ao cargo de prefeito de uma grande cidade americana. Esse senador socialista radical agora também está tentando liderar Minneapolis. Uma pesquisa da população, que já é feita há muitas décadas por Quinnipiac, mostrou que 72% da população acredita que o Partido Democrata no Congresso e no Senado, quero dizer, não está fazendo o que deveria. E apenas 19% acreditam que os democratas estão agindo corretamente e no interesse do povo. Depende de quem você considera como povo. E o que vai acontecer se em Nova York, Minneapolis ou em algum outro lugar elegerem comunistas como prefeitos? Mais 19% de apoio surpreende de dois lados. Primeiro, como isso é pouco, né? E segundo, de onde vem tanta gente idiota? A resposta vai ser simples, e você já sabe qual é. Do camelo. Encerramos por aqui. Até a próxima.